Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Vetorize. Meu nome é Jonathan, sou ilustrador, faço arte para jogos e tô aqui hoje para falar sobre o Affinity Designer depois de 4 anos de uso que eu venho utilizando ele desde que eu parei de utilizar o Adobe. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a minha experiência com ele, o que mudou, quais são os motivos do qual eu ainda utilizo o Affinity Designer. Para começar esse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês um dos primeiros projetos que eu havia feito para um dos meus clientes lá da Alemanha. Nesse caso, eu fiz esse projeto utilizando o Affinity Designer no iPad. Eu fiz esse projeto através da plataforma Upwork e aqui nesse projeto o Affinity Designer me ajudou muito na questão de vetor, porque eu sinto mais facilidade para poder criar as coisas em vetor ao invés de fazer todo o desenho na unha. Então o vetor eu sinto mais facilidade de controlar as curvas e depois aplicar as cores. E nesse projeto, pessoal, eu misturei um pouco de 3D com ZBrush, coloquei pintura por dentro, incluindo texturas e muitos objetos em vetores com iluminação de ajustes aqui também de camadas. Coisas que dá para você fazer no Photoshop e no Illustrator. Só que no Affinity você faz em um único software, sem ter que ficar pulando de software em software. Desde então, pessoal, eu comecei a criar mais e mais aulas utilizando o Affinity Designer tanto para iPad quanto para desktop. E aí, lá no canal da Vectorize, eu ensino as pessoas em inglês e é onde eu ensino as pessoas a criar designs como esses que vocês estão vendo. São designs que as pessoas podem aprender a criar diversos estilos diferentes. Quando você utiliza o Affinity Designer, você pode utilizar o vetor e aplicar as cores de uma maneira bem fácil, bem rápido mesmo. Inclusive pintura digital por dentro dos shapes. E se você também quiser utilizar para questões de branding, social media, você também pode utilizar. Eu inclusive uso muito na criação dos meus conteúdos. Esse conteúdo aqui foi criado utilizando o Affinity Designer. Também você pode alinhar a utilização do Affinity Designer com o Affinity Photo para você poder mesclar a questão de tratamento de fotos com tratamento de imagens em si. E um dos pontos mais fortes do qual eu ainda utilizo o Affinity Designer é porque a performance é muito incrível. Por exemplo, nesse projeto eu havia feito 5 construções de NFT, certo? Para esse projeto aqui. E pessoal, existem muitos shapes aqui dentro, existem cada camada com uma pintura inclusa dentro. Se eu fosse utilizar esse projeto aqui no Photoshop, provavelmente iria travar o programa. Então eu fiz vários cenários como esses, utilizando a ferramenta de isometria, no qual é bem rápida e intuitiva de se utilizar. E olha pessoal, nesse ano de 2022 eu havia feito construções em isometria para um jogo. E foram muitas construções. Se for basear a minha experiência que eu tive com Photoshop e Illustrator, eu levaria 5 meses para fazer tudo isso aqui. Mas ao utilizar o Affinity, eu senti que meu processo ficou mais acelerado, mais rápido, porque eu precisei intensificamente utilizar misturas de pintura em shapes. Então lembrando que quando você usa objetos em vetor, você consegue construir uma base sólida utilizando técnicas de design e depois aplicar pintura. Então isso facilita muito o seu trabalho em geral com ilustração, se você trabalha com ilustração, e também se você quiser trabalhar com coisas editoriais para poder fazer livros e tudo mais, você também pode fazer. Inclusive nós temos o Affinity Publisher que você pode estar utilizando. Esse vídeo não está sendo patrocinado, tá, pela Affinity, então eu estou compartilhando com vocês a experiência que eu tive com a ferramenta e o que vocês podem fazer com ela, o que isso pode mudar no seu processo de trabalho. E se você trabalha com ilustração, se você trabalha com criação de marcas, o Affinity Designer vai te atender muito bem. Por exemplo, em um projeto que eu havia trabalhado, esse aqui é um projeto bem grande porque eu tive que criar várias telas para poder divulgar o produto, certo? E aqui eu fiz tanto para iPad quanto para iPhone e Android. Então, um projeto desse aqui, olha só, tá rodando liso aqui para mim. Claro que pode ter um pequeno lag por conta da gravação do vídeo que estou fazendo, mas o Affinity Design me atende muito bem e eu consigo entregar o resultado para os clientes muito mais rápido. Outros projetos que eu havia criado aqui, também misturando muito a questão de texturas. Se você gosta realmente de estar misturando pintura digital, fase concept, o Affinity Design também te atende muito bem. Aqui nesse caso, eu havia feito também interfaces de usuário para jogos, que inclui muitos ícones, né, ilustração de
de botões, de painéis em si, e utilizando em si o artboard. Eu consegui exportar para o cliente facilmente, bem rápido. E se você trabalha com web design, também o Affinity te atende muito bem, porque que nem esse aqui é um exemplo do layout que eu estou ainda desenvolvendo para os banners do site dos jogos que estão sendo feitos para os meus clientes. E no caso, eu tenho total liberdade de poder manusear os shapes, como vocês podem ver aqui. Eu fiz tudo isso aqui em vetor. Claro que eu posso fazer em pintura, não há problema algum nisso. Eu gosto muito da qualidade que eu posso ter, com uma performance muito grande. Então, pessoal, estou mostrando para vocês aqui uma das experiências que eu ando tendo, né, estou tendo com a Affinity, é que minha produtividade cresceu muito mais, minhas entregas também, e consequentemente você acaba ganhando mais dinheiro, porque você acaba, né, levando muito menos tempo para fazer e entregar aquilo que o seu cliente precisa. E claro, a pergunta que fica: será que dá problema se eu for para Affinity Designer se meu cliente usa Adobe? Olha só, pessoal, eu particularmente utilizo o Affinity Designer desde 2018, não tive problema em utilizar, tanto é que eu exporto em PSD caso eles queiram, e também o que mais importa para eles é a qualidade que eu entrego. Lembrando que se você quiser migrar para o Affinity, não há problema, você pode exportar o seu projeto em PSD, que é formato de Photoshop. E olha só, para compartilhar com vocês também, esse aqui é o meu histórico de contratos que eu havia feito na Upwork. Eu comecei, olha só, para vocês terem uma ideia, 2018, dia 19 de abril. Esse projeto que eu havia feito, assets para jogos 2D de espaçonave, $125 eu havia feito aqui num período de 3 dias. Se a gente for converter, na época era R$3,80, R$3,90 mais ou menos, que foi um bom dinheiro para ajudar eu a pagar algumas contas. E depois, pessoal, eu fui pegando mais projetos, alguns eu consegui por fora da Upwork, fiz, né, contrato por fora e fui trabalhando e assim, né, desenvolvendo mais habilidades e melhorando mais o meu portfólio. Se vocês olharem o meu portfólio, eu tento destacar sempre aqui o que eu faço seria personagens, cenários, itens e 2D. Todos esses projetos que estão sendo mostrados aqui eu fiz com o Affinity Designer. É bem intuitivo, ele oferece uma performance muito boa, você não precisa pagar assinatura. E por último, que é o mais importante de todos, é que você consegue misturar tanto questões de pintura digital com vetor, para você criar também coisas de logomarcas, design e também coisas de ilustração. Bom, pessoal, esse aqui foi um vídeo que eu trouxe para vocês, relatando minha experiência com a Affinity Designer depois de 4 anos. Espero que vocês tenham gostado e te vejo no próximo vídeo. Comenta aqui o que você achou e a sua experiência também com a Affinity Designer. Então, até mais. Tchau, tchau.